Os gazeteiros de aula não podem mais ficar nos refúgios tradicionais espalhados pela capital. Desde a semana passada, a Prefeitura de Manaus proibiu a permanência de estudantes fardados em espaços públicos durante os horários de aula. Os guardas vão ter trabalho, pois tem muita gente ainda contrariando a norma. O horário é de aula, mas esses estudantes brincam de bola como se fosse fim de semana. A regra é simples, não é permitida a permanência de alunos fardados em parques municipais. Paralelo a isso, a gente vai estar em contato com os diretores da escola que estão nas proximidades do parque, para interagirmos a prefeitura com os diretores das escolas, para a gente chegar a um denominador comum em relação aos alunos dentro do parque. Mas para tentar passar por cima da nova determinação, essa adolescente esconde o uniforme dentro da bolsa. Cenas como essa são bem comuns no Parque dos Bilhares, na Avenida Constantino Neri, zona sul de Manaus, segundo os próprios guardas municipais. Mas o problema é mais grave do que parece, como conta esse educador. O camarada tem que continuar aprendendo porque as demandas são muito urgentes, elas crescem à proporção que vão se passando o tempo. Cada semestre é um semestre, cada bimestre é um bimestre diferente. Então, a escola acaba sofrendo isso aí. Então, como ela não se torna algo realmente interessante, é o que acontece, ele sai. Há uma incidência muito grande disso em função dessa estrutura, né, que se falta. Opinião compartilhada por esse grupo de estudantes da rede estadual de ensino. Porque ele tinha que ter mais assim um relacionamento melhor com o aluno, porque ele chega assim natural. Pois é. Se não fosse nada, gente. O especialista explica ainda que o problema é sentido no mercado de trabalho, com falta de mão de obra especializada, porque os alunos acabam desistindo da escola logo no ensino médio. É muito provável que eles acabem perdendo o interesse total e acabem se envolvendo com outras coisas, né? A iniciativa de monitorá-los ou de reconduzi-los para a escola é favorável, é importante, é procedente, eu apoio particularmente. Só que a escola precisa ser um lugar em que eles se sintam bem, né? Que eles achem interessante voltar para lá. Motoristas e cobradores de ônibus de uma empresa de Manaus começaram a receber um treinamento que faz falta no dia a dia. Em sala de aula, eles aprendem como atender melhor o idoso, frequentemente vítima de acidentes e do descaso de muitos profissionais. Seu Wilson, de 74 anos, conhece bem os constrangimentos que passa quando usa o transporte coletivo. Porque ele para, mas não espera o passageiro entrar, vai puxando o ônibus, para num ponto que não é para parar. Muitas senhoras com o neném no colo, entende? Aí não influi a idade. Influi a educação do povo, dá o lugar para aquela senhora, dá o lugar para aquele senhor, mas eles não pensam, parece que a educação não existe. De acordo com a Delegacia do Idoso, no ano passado foram registradas 1.318 ocorrências de violência contra a pessoa idosa. Destas, 14% envolvendo motoristas. Os crimes mais comuns são de discriminação ao idoso e lesão corporal culposa. A lei prevê para os dois crimes de 1 a 2 anos de detenção, mais multa. Quando ele percebe ali que só está o idoso na parada de ônibus e ele não para, né, nesse ato, né, o motorista está cometendo esse crime, né, de discriminar o idoso, e se acidenta ali. Né, não só quando ele vai subir no ônibus ou quando ele vai descer, mas também quando ele está dentro do ônibus. Né. Tem acontecido alguns casos, né, de lesões corporais culposas. Nesta empresa de transporte coletivo, um projeto de humanização é aplicado para os 70 funcionários, entre motoristas e cobradores. A ideia é melhorar o atendimento ao idoso. Passei um tempo como motorista, me sensibilizei muito quanto à operação dos nossos colaboradores no transporte coletivo e como a população utilizava o nosso transporte. Então daí surgiu a ideia de criar o busão legal e hoje eu pratico com nossos colaboradores, motoristas, cobradores, administradores, todos envolvidos diretamente com a população. Isso foi uma iniciativa muito boa, né, para nós cobradores, motoristas, interagir tanto com os passageiros como entre a gente mesmo. Os idosos do Centro de Convivência do bairro Aparecida também participam do projeto, uma maneira de sensibilizar os funcionários da empresa a tratar melhor os passageiros da terceira idade. Para a sociedade ver que os idosos também merecem ter o mesmo direito que de todos. O primeiro objetivo é diminuir o número de denúncia por parte dos usuários, em especial os idosos, com relação
ao desrespeito e principalmente ao descumprimento da lei, né, a lei do assento prioritário. Agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária apreenderam agora à tarde um grande carregamento de medicamentos irregulares no centro da capital. São medicamentos naturais sem registro e fora da validade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o lugar foi encontrado por meio de uma investigação feita com um vendedor autônomo. A loja foi interditada, mas a polícia ainda não informou a quantidade exata de quantos medicamentos estavam no depósito. O dono do estabelecimento será multado. Os empresários do setor de transporte coletivo da capital pressionam a prefeitura para reajustar a tarifa de ônibus na cidade. Agora à tarde, eles se reuniram para justificar o aumento da passagem. Segundo o Sindicato das Empresas de Tarifa de Transporte Público do Amazonas, o reajuste de 27% na passagem de ônibus é para quitar o financiamento de mais de 320 milhões de reais para o investimento em novos ônibus em 2011. Esse reajuste ele deve ser de imediato e já está atrasado, né? Nós prevíamos que houvesse um reajuste em outubro do ano passado e não ocorreu. O assessor jurídico do sindicato também apontou o aumento do preço do óleo diesel como fator importante para o reajuste. Em virtude da situação do sistema viário, da queda de produtividade, dos veículos clandestinos, das mazelas todas pelas quais o sistema está passando, né? Mas nas ruas a população não acha que R$ 3,50 seja um preço justo. Um absurdo, R$ 3,50 para o coletivo de Manaus hoje em dia. Acho que tem que melhorar o serviço primeiro, né, para depois fazer um reajuste. A situação dos ônibus está precária, né? Aí fica difícil. Mesmo com o reajuste, essa melhora não deve acontecer. Nós não queremos que o sistema se deteriore. Nós queremos manter a frota operando tal como é hoje com os carros novos. E para isso deve haver uma remuneração adequada. Isso é uma questão empresarial, não é política. É importante salientar que o prefeito de Manaus, Arthur Neto, ainda não autorizou qualquer tipo de aumento na tarifa de ônibus no transporte coletivo aqui da cidade. Agora, se esse aumento vier, o mínimo que os empresários têm de fazer mesmo é melhorar a qualidade do serviço, que ainda é precária, é péssima. O Band Cidade fica por aqui. Assista agora ao Jornal da Band. Uma boa noite e até amanhã.